Muito bem, pessoal. Boa noite. Boa noite aqui para a Léo e a Sônia que estão acompanhando nossa aula hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre saúde da mulher. Ela entra no nosso tema identificação, acolhimento e acompanhamento do indivíduo e comunidade, tá? Na última aula falamos sobre saúde da criança, do adolescente, né? Hoje vamos dar um foco maior em saúde da mulher. Vamos lá? Pessoal, a gente vai começar essa aula falando sobre Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher. Lembra que bem no comecinho a gente falou que o SUS ele implementou várias políticas, né, para padronizar, né, algum tipo de atenção. Nesse caso, é atenção à saúde da mulher. Esse documento, o PNA-ISM, ele incorporou a integralidade e promoção da saúde, né, como a gente já vem analisando algumas aulas, como princípios norteadores e buscou consolidar os avanços nos aspectos dos direitos sexuais, reprodutivos, com ênfase na melhoria da atenção à saúde da gestante, tá? Ou atenção obstétrica, planejamento reprodutivo, atenção ao abortamento inseguro e aos casos de violência doméstica e sexual, tá? Essa política de saúde da mulher, ela fala sobre vários aspectos onde precisa de atenção com relação à população feminina, tá? Porque além das questões reprodutivas, é importante também dar atenção às desigualdades sociais, que infelizmente ainda existem desigualdades entre as mulheres, tá? E essas desigualdades, elas podem gerar doença, elas podem causar, né, algum processo de doença, né, e tudo em uma mulher, tá bom? Então a gente vai ver interessante sobre esse ponto. Outra ação interessante que foi implementada, foi lançada em 2006, foi o Pacto pela Vida. E dentro desse Pacto pela Vida, um dos componentes do Pacto pela Saúde é o compromisso do SUS, dos seus gestores, em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação da saúde da mulher da população brasileira. Tá? Então, esse tema saúde da mulher, ela se faz presente então nesse Pacto da Vida. Encontrando ali como prioridades o controle do câncer de colo de útero e de mama e redução da mortalidade infantil e materna, tá? Pessoal, lembrando que o câncer de colo de útero e de mama, ele é específico, tá? Das mulheres. Estamos entrando mais uma colega nossa aí, Magda. Então, por isso é tão importante esse tema dentro do ponto saúde da mulher, tá bom? 7 anos depois da elaboração dessa política que nós estamos comentando, tá? Lá em 24 de junho de 2011, foi instituída também a Rede Cegonha. A Rede Cegonha, ela trata então de uma estratégia do Ministério da Saúde que implementa ali uma rede de cuidados às mulheres, o direito ao planejamento reprodutivo, atenção humanizada à gravidez, ao parto, ao puérpero. O puérpero é o estágio ali logo depois que a mulher, a gestante, ela tem o parto, né? Então ela passa de gestante a ser uma puérpera, tá? E também garante às crianças o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento saudável. Então esse é o objetivo da Rede Cegonha. Então a gente vê que o SUS ele tem uma rede organizada, né, uma política organizada somente voltada ao direito das mulheres. A gente viu na última aula que existe também para o direito das crianças, né, para a saúde das crianças, e para as mulheres não poderia ser diferente. Um outro programa que ajuda muito nesse ponto é o programa Previne Brasil. Né? Nós que estamos aí na área da saúde pública, a gente conhece bem esse programa Previne Brasil, tá? Ele estabelece ali indicadores de desempenho, né, que nós precisamos ter dentro da estratégia de saúde da família, dentro da atenção básica. E dentre esses indicadores, 4 deles, né, são 7 no total. 4 deles são voltados ao público feminino. Por exemplo, são esses 4, ó.
Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal. A gente vai ver a importância do pré-natal nessa aula também. Sendo a primeira consulta até a 12ª semana da gestação. Segundo é a proporção de gestantes com realizações de exames para sífilis e HIV. Vimos na última aula também a importância da realização desse exame para a saúde do neném, né, do feto, e também para a saúde da gestante. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado também é um desses indicadores. E cobertura de exame citopatológico, que é o exame preventivo. Nós vamos falar um pouquinho dele também nessa aula. Características sociodemográficas e a situação de saúde da mulher no Brasil. Pessoal, 69,9% das pessoas com 18 anos ou mais que utilizaram algum serviço da atenção primária à saúde eram mulheres. Então, a cada 10 pessoas, 7 eram mulheres. 7 dessas mulheres procuraram atenção primária à saúde. Então, a gente vê aí uma diferença enorme, né? A procura da unidade, ela é muito maior pelas mulheres do que pelos homens, tá? Dentre elas, 60,9% das pessoas eram pretas ou pardas, 65% tinham cônjuge e 35,8% tinham 40 a 59 anos de idade. Então, a gente vê aí essa proporção, né? De que tipo de pessoas procuram mais, e as mulheres têm procurado mais assistência, atenção primária à saúde do que os outros grupos, tá? Por que que isso acontece, né? É interessante a gente pensar isso aí. Esses dados, pessoal, eles podem estar relacionados com aspectos culturais e estruturais de uma sociedade em que as mulheres ainda são as principais responsáveis pelo cuidado da família, tá? E além do próprio cuidado da saúde. Então, hoje em dia, olha, a Rosana tá entrando aí também. Então, continuando aqui, hoje em dia... Agora que eu consegui entrar. Oi, Rosana. Oi. Rosana também é a Magda, bem-vindas, tá? Ai, que bom. A Magdinha tá aí? Tá sim. Então tá bom. Vamos continuar aí nossa aula. Então, pessoal, hoje a gente tem infelizmente, aí essa estrutura de que as mulheres são as principais responsáveis, não só pela sua saúde, mas como também pela família, né? Às vezes é a mulher que leva os seus filhos para a unidade de saúde, às vezes é a mulher ainda que tem aquela responsabilidade pela vacina dos filhos, né? Então, tem essa questão do gênero, né? E tudo, algo que não pode acontecer, né? Mas que infelizmente tem acontecido na nossa sociedade, né? Jogam toda a carga em cima da mulher. Por isso que acontece, né? A gente estava comentando aqui, a Rosana que entrou agora, a cada 10 mulheres que vão a uma unidade da atenção básica, 7 delas, ou melhor, cada 10 pacientes, 7 deles são mulheres, né? Então, é interessante a gente pensar nisso aí. Além de que elas precisam ter atenção também com a sua saúde reprodutiva, tá? O que pode, então, levar a um cadastramento maior e utilização maior pelas mulheres dos serviços da unidade de saúde. Outro caso interessante, pessoal, que a gente precisa, como agente de saúde, ter bastante atenção é com relação à violência contra a mulher, tá? Violência contra a mulher, definido aqui, ó, ele pode ser qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. Então, qualquer ato, tá, que cause sofrimento ou morte, tá, tanto não precisa ser só físico, né, mas também de forma sexual e psicológica também, faz parte, conta como violência contra a mulher. Infelizmente, não é só no Brasil que isso acontece, no mundo inteiro, tá? E isso é um sério problema de saúde pública, porque é uma das principais causas de morbidade, ou seja, que causa problemas de saúde em mulher e também da mortalidade feminina, né? Então, isso tem sido uma das principais causas de morte entre as mulheres no mundo inteiro, tá? Além da violência sexual,
que é qualquer forma de atividade sexual não consentida, tá? Inclusive até mesmo sem contato físico, como o assédio verbal, exposição, constrangimento, divulgação de material pornográfico na internet ou de qualquer outra forma. Então, enquadra também nesse ponto sobre violência sexual. E existem vários tipos de violência sexual, como, por exemplo, o estupro marital, né? Ele acontece quando o agressor ele é o próprio marido ou companheiro da mulher, tá? Então, mesmo que ela esteja ali casada, numa relação estável, qualquer ato de cunho sexual não consentido, sem o consentimento da mulher, é considerado estupro, tá? Entra aí também a questão do estupro de vulnerável, quando a vítima tem menos de 14 anos, ou ela tem alguma enfermidade ou deficiência, então ela entra também no estupro de vulnerável. Ele também ocorre quando a vítima está sob efeito de álcool ou de outra droga, então ela não tem condições de tomar a decisão de consentir com o ato sexual, nem de oferecer resistência, né? Então isso também é contado como estupro vulnerável. Pessoal, uma coisa interessante que nós profissionais agentes de saúde precisamos saber, porque é importante, né? Essa questão violência da mulher ou violência doméstica, enfim, ele é importante, tá? Porque nós, agentes de saúde, estamos ali na casa das pessoas. Nós somos os profissionais de saúde que mais estamos próximos das famílias, do cotidiano das pessoas, tá? Então, nós temos sim um importante papel na identificação de situações de violência, tá? Só que sempre que a gente verificar algum tipo de problema nesse sentido, é recomendável levar essas situações para a equipe de saúde e nunca tentar resolver sozinho, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado extra. O agente de saúde, ele vê ali uma situação que você pensa, poxa, pode estar acontecendo alguma coisa. A gente vê ali, ó, às vezes, uma mulher machucada, né? Diversas vezes que você vai lá, ela fica meio acuada, né? Tem sinais ali de violência. Então a gente vai levar aquela situação para a equipe de saúde, para a gente resolver em conjunto. Porque justamente pelo fato da gente ser muito próximo da comunidade, é preciso ter cuidado para não colocar a gente mesmo, né, nossa vida, em risco. Então é interessante saber sobre isso e ver como a gente pode ajudar em equipe uma mulher que sofre sobre violência sexual ou qualquer tipo de violência contra a mulher, tá? Vamos lá pro próximo. Desculpa. Principais causas de morte de mulheres. As principais causas de morte da população feminina brasileira são doenças cardiovasculares, como o AVC, que é o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, neoplasias, né, principalmente câncer de pulmão, câncer de mama e de colo de útero, doenças no aparelho respiratório, tá? Como pneumonias, doenças endócrinas, nutricionais, metabólicas, principalmente diabetes e outras causas externas, né? A causa externa são que a gente estava falando agora, sobre que entra na questão da violência contra a mulher, como por exemplo o assassinato de mulheres que acontecem só porque é mulher, só porque a pessoa é mulher, ocorre ali o assassinato, né? O que é chamado hoje de feminicídio, tá? Ou a mulher é morta só por ser mulher, né? Então isso infelizmente é uma causa externa, tá? E que é uma das que mais causam mortes em mulheres no mundo, não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Aí a gente entra aqui na mortalidade materna, tá? Quando acontece muito, pessoal, mortalidade materna em um território, em algum local, isso são indicativos de baixas condições socioeconômicas, às vezes um baixo grau de escolaridade, quando existe ali violência na família, tá? Dificuldade, né? A principal causa, né, de mortalidade materna é a dificuldade do acesso ao serviço de saúde, tá? Um serviço de boa qualidade, ao pré-natal, que é
tão importante para a saúde da gestante, tá? As mulheres, infelizmente, muitas vezes morrem como resultado de complicações que ocorrem durante ou depois da gestação e do parto. Até um dado interessante que eu não vi aí, mas ele mostra que a maioria das complicações se desenvolve durante a gravidez e pode ser evitada e tratada, tá? Eu estava falando sobre vocês sobre um dado que aqui hoje, atualmente no Brasil, aproximadamente uma a cada 100 mulheres gestantes, infelizmente, morrem, tá? Então isso, infelizmente, tem sido aí um dado muito preocupante no Brasil. E é algo que pode ser tratado, pode ser evitado, tá? Se a mulher ela tiver ali acesso a um pré-natal de qualidade, se ela fizer todas as consultas, fizer todos os exames ali que são padronizados, então a maioria das mortes que acontecem hoje são evitáveis com um pré-natal de qualidade. Ações específicas em saúde da mulher e o papel do agente comunitário de saúde. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse ponto agora. Você sabia? As mulheres são a maioria da população brasileira e as principais usuárias do sistema de saúde, né? O Sistema Único de Saúde. Os motivos para as mulheres utilizarem o serviço de saúde são vários, tanto para o seu próprio atendimento, quanto para acompanharem crianças, familiares, pessoas idosas com deficiências, até vizinhos e amigos. Então isso torna elas os principais usuários do SUS. E as mulheres, pessoal, têm um ciclo de vida, né? A gente pode ver aí na imagem, né, que a gente tem aí a criança, o neném, né, o recém-nascido, depois a criança, adolescente, a mulher no período fértil, a mulher pós-menopausa, nós vamos ver sobre isso também, e também a mulher idosa, né? Esse é o ciclo básico, né, de vida das mulheres. Na infância, que é um dos primeiros ciclos, o corpo ainda não está totalmente formado, tá? Isso acontece nas crianças, né, de qualquer idade. Mas tanto para as mulheres, tanto para os homens, como a gente viu na última aula, começa ali a puberdade. A menina, ela está se tornando então uma moça. Ela passa ali da idade da fase de criança, né, da infância, para a fase adulta. E por isso começa a acontecer algumas coisas com o seu corpo. Como, por exemplo, os ossos já não crescem mais tanto quanto na infância. Surgem ali os seios nas mulheres. Também surgimento de pelos no ventre e nas axilas. A menarca, que é a primeira menstruação, o início da evolução. Também tem ali o aumento do desejo sexual e também mudanças emocionais acontecem. Mais tarde, a mulher passa pelo período do climatério. O climatério é quando a menstruação e a ovulação terminam. Esse climatério, deixa eu só arrumar o microfone aqui, ele é o período de transição entre a fase reprodutiva da mulher e a não reprodutiva. É o que nós chamamos hoje comumente de menopausa, tá? É importante a gente falar para os pacientes que a menopausa não é uma doença. Na verdade, ela é uma situação normal na vida da mulher, tá? E ela é reconhecida depois de 12 meses da ocorrência da última menstruação, geralmente por volta dos 50 anos de idade, tá? Quando a mulher ali começa a chegar ali nos 50 anos de idade, tá? Perto da menopausa, a menstruação começa a ficar irregular, começa a ficar mais espaçada, ou às vezes começa a ficar até mais frequente, até parar, então, de vez. Então, quando começa 12 meses, né, quando já tem um intervalo de 12 meses da última menstruação, então já se considera que a mulher entrou nesse período da menopausa. E dentro desse período podem acontecer alguns sinais, alguns sintomas nas mulheres, tá? Como insônia, má qualidade do sono, suores noturnos, aquele calorão, né? Onda de calor repentina, dor de cabeça, falta de concentração, diminuição do libido, irritabilidade, depressão e até mesmo alteração no metabolismo, tá? Algumas mulheres
perdem muito peso, outras ganham muito peso por estarem nesse período do climatério. Pessoal, alguma dúvida com respeito ao que a gente já citou aqui? Acho que ainda não cheguei a perguntar para vocês se tem alguma dúvida, se gostaria de perguntar algo sobre o que a gente viu até agora. Abrimos o espacinho aí para as dúvidas. Qualquer dúvida, tá, pessoal? Podem me falar aqui, tá? Vamos voltar aqui então. Agora a gente vai entrar no tema sobre pré-natal, tá? Como a gente já comentou agora nessa aula, a realização do pré-natal ela é fundamental para que as mães elas possam prevenir e detectar problemas na sua maternidade, né? Tanto consigo mesmo na gestação, como também com os fetos, né? Então isso vai possibilitar um desenvolvimento saudável do bebê e reduzir aquele risco de mortalidade na gestação, tá? Geralmente, né, mulheres que não realizam pré-natal estão sujeitas ali a riscos de gestações prematuras, retardo do crescimento intrauterino, baixo peso, né, as crianças ao nascer, mortes maternas e infantis por variados problemas que podem acontecer no período da gravidez e até logo após o parto. É recomendado, pessoal, que a mulher faça no mínimo 6 consultas durante o pré-natal. Além de uma consulta odontológica e uma consulta de puérpero, né, que é após o parto, em até 42 dias depois do parto. Então, esse é o ciclo do pré-natal. 6 consultas, uma consulta odontológica e uma consulta de puérpero, que é após o parto. Pessoal, um outro problema interessante importante, na verdade, que nós, agentes de saúde, precisamos entender é sobre o câncer de colo uterino, tá? E uma coisa interessante sobre esse câncer, pessoal, é que ele é completamente prevenível, tá? Ele é diferente do câncer de mama, porque o câncer de mama ele é detectado, né? Ele pode ser detectado o começo da doença e iniciado o tratamento. Já o câncer de colo de útero, ele pode ser prevenível, tá? Como assim? A gente viu aqui que o câncer de colo de útero ele é um dos tipos mais frequentes de câncer nas mulheres brasileiras. Ele perde só para o câncer de mama, tá? E, infelizmente, causa muitas mortes. O agente desse câncer, ele é o papilomavírus humano, tá? Conhecido hoje atualmente como HPV. É uma doença de desenvolvimento lento, pode não apresentar sintomas ali no começo, mas podem ali surgir sangramentos, secreção vaginal anormal, até dor, né, no baixo ventre associado ali com queixas urinárias ou intestinais nos casos mais avançados, tá, pessoal? E a introdução da vacina do HPV, a gente tem falado muito sobre a vacina do HPV no calendário de vacinação, é muito importante, pessoal, para o controle da doença. Nós, agentes de saúde, precisamos orientar, incentivar a família, crianças e adolescentes a partir de 9 até 14 anos realizarem as 2 doses da vacina contra o HPV. Tá? É muito importante, faz parte do calendário vacinal das crianças. Nós, como agentes de saúde, temos aí uma participação muito importante nisso. Outro ponto importante, pessoal, o rastreamento. Eu falei aqui que o câncer de colo de útero ele é prevenível. Por quê? Quando é feito o rastreamento, é identificado lesões precursoras, tá? Essas lesões elas são identificadas por meio do exame preventivo, ou também conhecido como exame citopatológico ou Papa Nicolau, tá? Esse exame ele identifica o câncer de colo de útero antes do seu desenvolvimento, que é o que chamamos de lesões precursoras. O enfermeiro ou médico que faz esse exame, ele vai identificar ali algumas, se tiver, né, algumas lesões, e então tratar antes que elas se desenvolvam para o câncer de colo de útero. Então ele é prevenível. Por isso que a importância, né, pessoal, do
do exame preventivo, tá? E o alvo principal do exame preventivo é as mulheres que já tiveram atividade sexual, principalmente as que têm entre 25 e 64 anos, tá? Especialmente aquelas que nunca tiveram feito esse exame. Então, mulheres que nunca fizeram o exame preventivo, têm entre 25 e 64 anos, elas são o alvo principal nosso de agente de saúde, como agentes de saúde, tá? Pessoal, aqui eu coloquei esse quadrinho aqui, que ele mostra uma questão interessante aqui, tá? Sobre a questão do exame preventivo, tá? A gente vai realizar, primeiramente, aqui, a educação comunitária, né? O meios de comunicação. Então, a gente vai fazer essa educação das mulheres, incentivar elas a realizar o exame do preventivo, tá? Essas mulheres vão, então, à unidade de saúde, vão fazer a coleta do exame, vão receber o resultado. Aí aqui a gente tem dois grupos. A primeira, ela teve, infelizmente, o exame alterado, tá? Então, ela vai receber o acompanhamento e o tratamento. No outro caso, a gente vai ter mulheres que tiveram negativo para células malignas. Então, a gente vai orientar essas mulheres que foram negativas a prioridade, né, ou melhor, periodicidade de repetição em 3 anos após 2 exames anuais negativos. Como assim? O melhor, pessoal, é fazer ano após ano. Mas a mulher entre 25 e 60 anos que fez o exame 2 anos seguidos, tá? Esses 2 exames deu negativo, não deu nada, tudo normal, a gente vai orientar que ela volte a fazer o exame 3 anos depois, tá? E não precisa dela fazer todos os anos. Fez 2 exames anuais, deu negativo, tudo normal, volta para fazer o exame após 3 anos, tá? Então essa é o que é a orientação, tá? A ser feita no caso do exame citopatológico, e também fazer o acompanhamento daquelas pacientes que infelizmente tiveram um exame alterado e que previna, né, para prevenção mesmo do câncer de colo de útero. Quando a mulher for fazer o exame, a gente precisa dar ali algumas orientações para ela, tá? Ela não pode ter feito relações sexuais com penetração, nem mesmo com camisinha, 48 horas antes do exame, tá? Então, 2 dias antes do exame, não pode ter relações sexuais. Não usar duchas ou medicamentos vaginais e anticoncepcionais vaginais nas 48 horas antes do exame. Então, qualquer anticoncepcional ou aqueles medicamentos que são introduzidos na vagina não podem ser usados 48 horas antes do exame. Também ele não pode ser feito quando a mulher estiver menstruada, tá? Que a presença do sangue altera o resultado do exame citopatológico. Agora vamos aqui falar sobre o câncer de mama, tá? Ele infelizmente é o câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo, tá? No Brasil, ele é o segundo tipo mais frequente na população feminina. Ele só perde, pessoal, para o câncer de pele, tá? O câncer de mama, ele é o que mais acomete mulheres no Brasil, só perde para o câncer de pele, tá? Ele é uma doença resultante da multiplicação de células anormais na mama, ou as células cancerígenas. Ela forma um tumor que tem o potencial de invadir outros órgãos. Tá? E há vários tipos de câncer de mama. Alguns se desenvolvem muito rápido, outros se desenvolvem lentamente. Mas a maioria dos casos tem uma boa resposta ao tratamento, principalmente se diagnosticados e tratados logo no começo. Essa questão, pessoal, até repeti o slide, né, falando sobre a mesma coisa. Essa questão do câncer de mama ela é muito importante, porque ao contrário do câncer de colo de útero, ela não é prevenível, tá? Ela é diagnosticada, e quanto mais cedo ela for diagnosticada, mais sucesso, mais porcentagem de sucesso tem o tratamento, tá? Então, muito importante a gente tá bem atento a isso e para falar às nossas pacientes. São comportamentos, ou melhor, são considerados fatores de risco para o câncer de mama, tá? Então, quais coisas podem ser fatores de risco para a mulher vir a desenvolver câncer de mama? A gente tem primeiro aí os
os fatores comportamentais. Meu Deus, hoje a língua tá boa. Os fatores comportamentais e ambientais, tá? Então, obesidade, sobrepeso após a menopausa, sedentarismo, né? Consumo de bebida alcoólica, exposição frequente a radiações ionizantes, como por exemplo raio-x, mamografia, tomografia. Então, essa exposição frequente, tá? Às vezes uma exposição aí todos os dias, ou muito frequente mais do que precisa, é um fator de risco para o câncer de mama. História reprodutiva hormonal. Então, mulheres que tiveram ali a primeira menstruação antes dos 12 anos, que não tiveram filhos, ou que tiveram a primeira gravidez após os 30 anos, ou que tiveram a menopausa após os 55 anos, ter feito uso de contraceptivo, né, por muito tempo, por um tempo prolongado, ou a pílula anticoncepcional, tá? Ter feito reposição hormonal pós-menopausa, principalmente se mais por 5 anos. Então, se tiver algum desses casos, tá, pessoal, são fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama. Outro ponto são fatores hereditários e genéticos, tá? Então, se a pessoa teve ali na família histórico de câncer de ovário, câncer de mama em homens, tá? Câncer de mama pode acontecer em homens também. Câncer de mama em mãe, irmã ou filha, principalmente antes dos 50 anos. Então, são problemas hereditários, genéticos e que podem ser um fator de risco, tá, para o câncer de mama. Quais são os sinais, tá? Quais são os sinais e sintomas do câncer de mama? Um nódulo, né, um caroço endurecido na mama, geralmente fixo e indolor, tá? Ele é a principal a principal manifestação da doença. Mais de 90% dos casos de câncer de mama apresentam caroço ou nódulo na mama, tá? Alterações no mamilo, né, o bico do peito, pequenos nódulos na região embaixo dos braços, tá? Então, região das axilas, pescoço, se você vê aparentar alguns pequenos nódulos. Saída de líquidos espontânea de um dos mamilos, pele da mama avermelhada, retraída ou parecida com uma casca de laranja, também é um sinal e sintoma do câncer de mama. Mas atenção, pessoal. Essas alterações precisam ser investigadas, mas não necessariamente é câncer de mama, tá? Então, é importante estar atento e, se tiver alguma alteração, investigar, tá? Hoje no Brasil, o rastreamento do câncer de mama ele é a mamografia a cada 2 anos para mulheres entre 50 e 69 anos. Então, pacientes entre 50 e 69 anos é orientado a fazer a mamografia de 2 em 2 anos. Outro ponto importante, pessoal, que eu gostaria de falar aqui antes do final da aula é sobre planejamento reprodutivo, tá? O planejamento reprodutivo, ele consiste em refletir sobre o desejo de ter ou não ter filhos, tá? Decidir e escolher a forma de programar uma gravidez. Ela pode ser feita pelo homem, pela mulher, mas preferencialmente pelo casal. Independente ou não de eles terem uma união estável, um casamento, ou de constituírem uma família convencional. Tá? Até famílias que não são constituídas por um casal homem e mulher, como por exemplo um casal homossexual, também podem ter filhos usando recursos de fertilização ou adoção. Então, pessoal, todo mundo, principalmente as mulheres, tem esse direito ao planejamento reprodutivo, tá? Querer ou não ter filhos, usar métodos para não ter filhos, tá? Então, é um direito, tá? De todo cidadão, principalmente das mulheres. Hoje o SUS ele disponibiliza vários métodos anticoncepcionais, tá? Como a pílula, camisinha, o DIU, a tabelinha, entre outros, tá? São métodos anticoncepcionais que são disponibilizados pelo SUS. E nós, como agente de saúde, tá? É importante estarmos atentos a promover ações educativas, orientações sobre métodos de contracepção que são disponíveis na nossa unidade, no nosso município, e orientar também sobre as vantagens e desvantagens do método de contracepção.
Outro ponto interessante que não tem no slide, mas que nós vimos na última aula, é a ação educativa, principalmente para adolescentes, tá? Em combate ali à gravidez prematura, né? Muito cedo, tá bom? Então é isso, pessoal. Nós finalizamos então nossa aula de hoje sobre saúde da mulher. Foi uma aula um pouco mais longa, né? Mas também quis que ela fosse um pouco mais light para a gente poder conversar bem sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, que nós, agentes de saúde, precisamos ter muita atenção e que pode sim cair na nossa prova, tá?